Meus irmãos, paz do Senhor com vocês, tudo bem? Nós estamos aqui novamente para falar agora, conforme eu disse no vídeo anterior, sobre o segundo ponto da nossa lição, que trata sobre a justificação do novo homem. Eu vou estar passando aqui resumidamente para os irmãos algumas anotações que eu fiz para minha aula de domingo, né? E vou estar deixando aí para vocês o esboço que eu fiz aqui sobre o tema, né, desse tópico, né, que trata aí da justificação do novo homem. O primeiro vale nós observarmos que esse tema justificação, ele foi o tema predominante, né, da reforma protestante, né? Todas as discussões que ocorreram durante o período da reforma giraram basicamente em torno desse tema justificação. Se você pegar os escritos dos reformadores, né, principalmente de Martinho Lutero, Calvino, ou mesmo que vieram depois, né, como Armínio, Jacó Armínio, você vai ver que o tema que predominou foi a questão da justificação. Isso porque durante todo o período da Idade Média, nós sabemos que a igreja ela pautou muito as suas doutrinas nas questões das obras. A igreja católica, de modo geral, ela voltou todas as suas atenções para a questão da prática das boas obras, né? E com isso criou-se aquela ideia, aquela falsa ideologia da salvação por méritos, né? Da meritocracia. Tenho certeza que você conhece muito bem a história, né? E sabe que foi toda esta pauta que dominou toda a reforma protestante, né? Como um contrassenso, um contraponto aquilo que era ensinado e que era pregado pela igreja no que diz respeito à justificação pelas obras. E exatamente na questão do nosso primeiro item desse segundo tópico, é que nós vamos tratar sobre a questão da inutilidade da justiça humana, né? A inutilidade das nossas boas obras. E nós vemos, conforme o comentarista da lição do nosso trimestre diz, que as nossas boas obras, ainda, né, que aparentemente sejam boas, né, ou meritórias, elas não têm o poder de salvar e nem nos justificam diante de Deus. Eu tenho certeza que isso causa um pânico na mente de muitos religiosos, né? E mesmo dentro dos círculos assembleianos, eu tenho certeza que esse pensamento, essa ideia, causa uma euforia muito grande quando nós tratamos desse assunto, né? Que as boas obras não têm o poder de salvar. É nesse aspecto que nós estamos tratando, né? No que diz respeito às boas obras. Claro que as nossas boas obras, ela tem as suas virtudes para a vida cristã, né? Tiago trata dessa outra vertente, né? Que nós temos que tomar cuidado. Só que quando nós falamos de aspectos da salvação, quando nós vamos falar, né, em ser salvo pela graça, as boas obras elas não têm nenhuma influência para nos tornar aceitáveis diante de Deus, né? E até porque nós podemos citar isso, citando Efésios capítulo 2, né, versículo 8 e 9, quando Paulo diz que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Está lá, é o que Paulo diz, né? Isaías, capítulo de número 64, versículo 6, o profeta também vai dizer
que as nossas melhores obras, né, as nossas boa justiça que nós praticamos, elas são consideradas diante de Deus como trapos de imundície. Eu não preciso nem explicar para você o que significa essa expressão, trapo de imundície, porque é nojento, né? É algo extremamente impuro, né? É exatamente isso que está dizendo na Bíblia Sagrada, né? Então, eu não posso jamais pensar que eu, como cristão assembleiano, praticando as minhas boas obras, isso vai fazer com que eu mereça a salvação. Nós encontramos pessoas, por exemplo, que acham que porque ele ora muito, ele consagra muito, ele jejua muito, ele acha que com isso ele está adquirindo algum mérito diante de Deus. Na verdade, para a salvação. Na verdade, com respeito à salvação, isso não faz com que nós tenhamos nenhum mérito diante de Deus. Nós oramos, nós jejuamos, nós consagramos para outras finalidades, né? Tem outros objetivos esse processo. Agora, o fato de eu praticar essas coisas não me torna aceitável a presença de Deus no que diz respeito à salvação. E nós vamos ter, por exemplo, Romanos capítulo 4, versículo 1 até o versículo 15, Paulo fala que Abraão foi justificado pela fé. Você pode ler depois, né, anotar essas referências que eu anotei aqui, para deixar para os irmãos. Paulo foi justificado pela fé. Também em Romanos capítulo 21, capítulo 3, né, versículo 21 ao 31, Paulo também vai falar que nós somos justificados diante de Deus pela fé. Em Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao versículo 21, também Paulo vai tratar da nossa justificação mediante a fé. O mesmo acontece em Filipenses capítulo 3, versículo 2 ao versículo 11, né, onde Paulo também aborda que a nossa justiça ela só pode ser satisfeita diante de Deus mediante Jesus Cristo, por meio da fé, obviamente, né? Então, deixar muito claro essa questão, que no que diz respeito à salvação, as nossas boas obras não nos pode fornecer. Porque muitas pessoas acham que porque elas oferecem sacrifício, né, porque ela cumpre com as tradições da sua igreja, porque ela vai oferecer seus sacrifícios, né? E isso faz com que ela tenha um certo mérito diante de Deus no que diz respeito à salvação. E a Bíblia ela vai nos mostrar claramente, né? Como eu já disse, esse foi o palco de discussão durante a Reforma Protestante. E a Bíblia vai mostrar claramente que nós não temos nenhum mérito diante de Deus por meio das nossas boas obras, né? E aí surge a grande questão, né? Como que nós poderemos nos justificar diante de Deus? É quando surge o que está no item 2 desse tópico, né, do ponto 2 da nossa lição, que trata sobre a maravilhosa doutrina da justificação. E aí eu quero dizer para o amado irmão, eu sei que você já sabe, né, que justificação, regeneração e remissão são coisas diferentes dentro desse processo, né? A justificação ela remove a culpa, né? A justificação remove a nossa culpa diante de Deus, né? E a regeneração, como eu disse na aula passada, ela transforma a nossa natureza moral e a nossa natureza espiritual. Então, o processo de regeneração é o processo pelo qual Deus restaura a nossa natureza moral, a natureza espiritual. Isso se chama regeneração, né? E remissão
é o pagamento da nossa dívida, é o pagamento da dívida que nós contraímos diante de Deus, né? Conforme Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2, né? Versículo 13 e versículo 14, né? Quando ele diz que Cristo pegou a cédula que era contra nós em suas ordenanças, né? As nossas dívidas, né? E ele cravou ela na cruz, né? Então ali ele fez todo esse processo, né? Ali ele cumpre então a nossa remissão, ele paga a nossa dívida, né? Um pagamento de dívida, né? É o perdão propriamente dito, né? Que diz respeito à remissão. Então, justificação remove a nossa culpa, regeneração restaura a nossa natureza, tanto espiritual quanto moral, e remissão paga a nossa dívida, né? A justificação, de acordo com o dicionário do Wycliffe, significa dikaioses, né, no grego, que se refere a um julgamento judicial, né? Está relacionado com o pagamento de uma sentença, né? Com pagamento não, cumprimento, né? A palavra mais certa, de uma sentença. Então, a justificação é o ato pelo qual Deus pronuncia, né? Anuncia um veredicto favorável a nós, né? É o processo pelo qual Deus nos inocenta, né? Ele pronuncia a sentença e nos torna justo diante dele, né? É quando Deus concede a nós a anistia, né, dos nossos pecados, né? É quando Deus vai nos conceder o status de justos na presença dele, né? E conforme diz Hebreus capítulo 10, versículo 17, todos os nossos pecados eles são inteiramente apagados, né? Pela remoção dessa culpa, né? E quando nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, né, já que nós falamos agora há pouco que não existe meritocracia, que não existe a justificação por meio das obras, né, nós podemos dizer que, biblicamente, que há apenas um ato, né, apenas um ingrediente que pode satisfazer plenamente a justiça de Deus para conosco, que foi o sacrifício que Cristo ofereceu na cruz. A nossa justificação diante de Deus, ela só é completa e verdadeira, né? E ela só é satisfeita por intermédio do sacrifício que Cristo ofereceu na cruz, né? Isto porque, do ponto de vista divino, como que Deus poderia justificar um homem ímpio, né? Como que Deus poderia nos tornar ímpio, ou melhor, poderia nos tornar justos, né? Justo, se a sua justiça exigia que a sentença pelo pecado fosse cumprida, não é? Precisava ser paga essa dívida, né? Alguém deveria cumprir essa sentença para que a justiça de Deus pudesse ser plenamente satisfeita. Então é nesse plano que entra a pessoa de Jesus Cristo, né? É nesse ponto que entra o sacrifício de Cristo na cruz, né? Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo de número 13, que Cristo fez maldição por nós na cruz. Que Cristo assumiu todos os nossos pecados e se torna maldito, né? Em Isaías 53, versículo 5, o profeta vai dizer que ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. E vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ele diz, fomos sarados. Então ele herda a nossa condenação. Ele herda todos os nossos pecados, ele não peca. Cristo não pecou, como nós vimos na aula passada. Ele não cometeu nenhum pecado, na sua boca não se achou engano e nenhum dolo existiu na sua pessoa.
ele apenas recebeu sobre si a imputação dos nossos pecados, né? Ainda em Isaías 53, no verso de número 6, a Bíblia diz que o Senhor, né, Jeová, ou Deus, Yahvé, ele fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós, né? Ou seja, então foi posto sobre ele a nossa sentença, né? E é exatamente por causa dessa sentença que foi recaída sobre Jesus, né, desta condenação que foi repousada sobre ele, é que hoje nós tivemos a nossa situação judicial diante de Deus mudada, né? Ou seja, foi mudada a nossa sentença judicial, né? Havia uma condenação judicial sobre nós, né? E então nesse ponto, né, é que nós podemos abordar que a justificação ela é concedida unicamente pela graça de Deus. É somente a graça de Deus, né? E ela só pode ser recebida pela fé. Somente a fé é o que nós podemos ver em Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos capítulo 1, versículo 17, e podemos ver ainda 2 Coríntios 5, versículo 18 a 21, né, onde fala sobre a justiça de Deus, né, que foi imputada em Cristo, que nos torna aceito, né? Podemos ver ainda Romanos capítulo 5, versículo 17 a 19 e Filipenses capítulo 3, versículo 9, né? Nós vamos ver que a imputação do crédito em nossa conta de uma justiça que não é propriamente nossa, né? Essa justiça que nós temos agora, ela não é propriamente nossa, mas ela é baseada na justiça de Cristo. Então a nossa justiça, ela está baseada na justiça de Cristo. Então quebra todo o paradigma, todo o conceito de justificação pelas obras, né? Quando nós olhamos para a cruz de Cristo. E isso faz com que nós nos tornamos diante de Deus um novo homem, um homem justificado, né? Um homem justo, né? E então, a partir da conversão do pecador, conforme diz o nosso comentarista, é que o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido injustiça. Deus, quando olha para nós, a partir de Cristo, a partir do sacrifício de Cristo, ele nos vê como pessoas justas, né? Então, quando Deus nos contempla como pessoas diante dele, ele nos vê que nós fomos justificados dos nossos pecados, né? E exatamente pela aplicação da sua justiça, exatamente pela aplicação da justiça de Deus, por intermédio da pessoa de Cristo, é que nós vemos que todos os nossos pecados, tanto presente, tanto do passado, como do futuro, eles estão plenamente satisfeitos diante de Deus por meio da justiça, né? E envolve a remoção da culpa de toda a nossa penalidade. E por meio da justificação, exatamente isso que nós temos nas páginas da Bíblia. O sacrifício oferecido por Cristo foi único, foi pleno e foi perfeito, né? Então, por isso que nós dizemos que a justificação ela não pode ser repetida quando olhamos para a pessoa de Cristo, né? Conforme vemos em Hebreus, capítulo 9, versículo 12, quando o escritor aos Hebreus disse que Cristo entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, a redenção, né, que é um aspecto que está englobado na justificação, apesar de não serem sinônimos, né, como nós vimos, ela é
plenamente satisfeita com um único ato de justiça praticado por Jesus. E temos outras referências que falam deste ato que é perene, né, deste ato que é permanente que Cristo realizou por nós, conforme Hebreus 7, 25, Hebreus 10, 22, 1 João 1, 7. Né? E deixo ainda para os irmãos analisar dessa questão do perdão, da justificação que nos é concedido de maneira plena e satisfatória ainda, né? Romanos capítulo 5, versículo 21, Romanos capítulo 8, versículo 1, né? Que diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Veja que precisa estar em Cristo, né? Mas se você está em Cristo, você não tem esta condenação. Ele fala da perene satisfação, bem como ainda Romanos 8, versículo 32 a 34, Hebreus 10, versículo 14, Salmos 103, versículo 12, Isaías capítulo 44, versículo 22. Os irmãos vão ver que todas essas passagens que eu acabei de citar para vocês, aqui nas minhas anotações, né, no meu esboço, elas nos asseguram, nos dão a plena convicção, a plena certeza de que ninguém pode lançar na conta da pessoa justificada, né, qualquer tipo de pecado. A pessoa que foi justificada por Deus, ela está isenta, né, de condenação. Ela está plenamente isenta de condenação, né? E a Bíblia nos assegura que a partir de então ela é herdeira, né, da salvação. Então, por isso, deixo para os irmãos essas observações que eu fiz aqui nesse segundo ponto, não é? Acerca da nossa justificação. Então, a ênfase da justificação, ela recai exatamente nessa grande questão que envolve a justificação pelas obras, né? E, conforme foi abordado pela igreja durante o período pré-reforma, né? Ou mesmo após a reforma, a igreja católica continua ainda dando valor às práticas das obras, né? No que diz respeito à salvação. E a questão da nossa justificação pela fé, que é aquilo que nós cremos, né? E que esse foi o cerne da reforma protestante, né? A reforma protestante, ela não apenas contribuiu para o surgimento e a proliferação de muitas igrejas. Na verdade, ela nos levou novamente para os princípios bíblicos no que diz respeito à justificação pela fé, conforme está pautado nas páginas da Bíblia Sagrada. Tá bem, meus irmãos? Deixo para vocês essas observações. Se Deus permitir, amanhã a gente posta um novo vídeo falando sobre o último ponto da nossa lição. Tá bom? Deus abençoe a vocês.